som. Mas quero aproveitar já de antemão, usar a primeira palavra para agradecer a hospitalidade de vocês, aos pastores da igreja, à liderança, a todos os que nos tão calorosamente nos receberam. Eu e Thelma viemos passar aqui uns dias, aproveitando a viagem missionária, a viagem de trabalho, acabamos ganhando um bolinho, acabamos ganhando uma festa ontem, para o nosso coração fez um bem danado. Minha esposa achou uma amiga nova, fugiu, né? Está lá. Eu e o Hermes estavam falando, essas duas vão dar trabalho para nós agora. Sorte que a gente tem alguns 1000 quilômetros de distância, alguns milhares de quilômetros, para sossegar um pouco essas duas, porque queriam fazer eu ir para a água. Bicho branco assim não funciona. É um prazer estar aqui, tocar com essa banda toda aqui. Eu já brinquei com alguns que esses dois aqui começaram a fazer os acordes quando eu mandei as cifras e comecei a tremer, porque eles ficaram corrigindo as minhas harmonias e acabaram vendo que o meu negócio é cantar, o resto eu só me acompanho. E é gostoso ver que o pessoal aqui conseguiu dar um nome para a banda, Banda Carisma. Lá na nossa comunidade tem uma banda assim, com essa mesma formação da qual eu faço parte. A gente carinhosamente se chama Banda Velho é a Mãe. A gente pensou em chamar de Banda Falésia, que está sempre erodindo, mas não ficava bem, porque lá em São Paulo não tem dessas coisas. Mas é gostoso estar aqui. E é mais gostoso, sabe, pastores, é ver quando se chamaram para frente a molecada toda, essa piazada toda, como os curitibanos falam. Eu e Thelma brincamos, começou a chegar gente, falei, vai todo mundo embora. Deus tem dado a nós a condição, e o privilégio, às vezes nem tanto, de conhecer várias outras comunidades. Às vezes para ministrar, tocar músicas. E eu digo a vocês, é raro, tem sido difícil achar uma igreja que tem crianças e jovens. Está rareando a molecada. As igrejas de hoje são tudo cabeça branca. A gente olha, gente grisalha de cima a baixo. Imagina uma congregação de Josué. Tem que provocar alguém. Já que ele me chamou de velho, tem que lembrar que nós somos da mesma época, mas está lá. E é gostoso ver essa molecada de hoje. E eu comecei a pensar uma história que me contaram. A gente mora numa chácara, ou uma granja, como vocês chamam aqui, lá em São Paulo, em Vinhedo, onde a gente mora. É um terreno um pouco maior, e lá, há uns anos atrás, começaram a aparecer no nosso verão lá as maritacas. Que não sei se vocês conhecem maritaca aqui, né? Que é um passarinho com uma voz tão agradável, né? Grita, feito um condenado. E a Thelma, no primeiro momento, olha que lindo, casalzinho de maritaca, ninhozinho, filhotinho, olha que lindo, maravilhoso. Passou um ano, 2, 3, e cada dia mais maritacas vêm. Hoje tem, durante o verão, é insuportável. Você tenta falar no telefone de manhã, você não consegue, porque tem uma verdadeira criação de maritacas no verão. E eu perguntei uma vez, aí veio um entendido das coisas, disse assim, não, os pássaros, como os peixes, eles voltam para casa lá onde eles nasceram. Aí eu falei, agora danou-se, porque já foi, são quase 20 anos, ou a gente mata tudo, ou então a gente muda. Já parou para pensar que essa molecada que está aqui hoje, ouvindo a palavra na linguagem deles, quando passar as crises deles lá na frente, eles vão voltar para casa. Eles vão voltar para as coisas que lhes são pessoais. Então ensina essa criança no caminho que ela deve andar, ensina a palavra, ensina as coisas que interessam para essa criança. Porque quando ela precisar, mesmo que ela não lembre disso, mesmo que ela esqueça de Deus por um momento, na hora da encrenca, e as encrencas vão chegar na vida dela, elas vão voltar para casa. Elas vão trazer de volta para a cabeça delas, pelo menos, coisas que eles aprenderam quando eram pequenos. Eu posso dizer assim, porque isso aconteceu comigo.
Eu vivi quase 20 anos numa igreja evangélica como um ratinho de igreja. Eu só fui tomar decisões sérias com Deus com os meus 17 anos. Mas hoje, eu me lembro de muita coisa que eu aprendi quando eu era um pirralho, quando eu era um molequinho. E as poucas músicas que eu sei decor. Vocês sabem que eu não sei, se eu não tiver letra na minha frente, eu fico perdidinho. Mas as poucas que eu sei decor, são aquelas que eu aprendi quando era criança. Palavras de música, versículos e princípios que os meus pais e os amigos dos meus pais, os professores de escola dominical me ensinaram quando eu era pequeno. Para que um dia eu pudesse lembrar que, quando eu precisava, eu podia voltar para casa do meu pai. E os filhos de Coré ensinaram uma canção, uma música e um salmo para nós. E foi musicado depois, anos mais tarde, e esse é que eu quero começar vocês a cantar também. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, ao pés da cruz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta a multicor no pensamento. Momento, tempo intento de adorar. Proclame seu louvor. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Valeu demais as noites mal dormidas
ansiando a paz, perdida e pretendida, que eu já não sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Mas eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se a nossa eterna salvação. Os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança, que a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu for. Eu já contei a história dessa canção e eu não quero me repetir, mas é uma canção muito especial para mim, em particular. Feita no momento, talvez um dos mais fortes que eu tive de ansiedade, onde eu queria muita coisa e Deus deu de outro jeito. E outra história que essa música também tem, eu sempre tive um desejo, desde criança, de que a minha vida seria melhor se eu fosse um dos discípulos de Jesus. Se eu fosse um daqueles que viveu com Ele, melhor dizendo. Discípulo de Jesus eu sou, mas aqueles que viveram com Ele nos tempos em que Jesus esteve aqui. Eu muitas vezes me via em sonho mesmo, dormindo, eu me via no barco, no meio da tempestade, Pedro reclamando comigo porque eu era muito pesado, eu tinha que cantar mais gordinho, era muito pesado, tinha que ficar no lado certo do barco. Aí João fazia uma média, não, fica sossegado. Eu ficava me imaginando naquele tempo, porque eu queria ter visto. Eu acho que eu seria mais o Tomé do que qualquer um deles outros. Mas de todas essas histórias, de tudo isso, no momento em que eu queria ter filhos, e nós perdemos um primeiro durante a gravidez, foi justamente o primeiro que nós íamos ter. Eu fiquei num parafuso completo e comecei a perguntar a Deus o que fazer. E pedi a Deus, como eu queria que o Senhor viesse aqui. Depois dessa música, nunca mais eu tive esse sonho. Os psicólogos e os entendidos dizem que uma vez que você reconhece alguma coisa, parece que a lição fica aprendida e aquilo não te incomoda mais. Se é verdade, eu não sei. Deixo para os entendidos dizerem isso aí. Mas para mim funcionou. Ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje eu sei. Estar no barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz, e ouvir falar o cego, cego era e posso ver. Eu queria
Mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço, e ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje eu sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nesses dias. Apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço, e ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje eu sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nesses dias. Vocês ficam imaginando o que está acontecendo? Nós estamos ensaiando. Eles estão. Grande família, família de Deus, onde eu encontro um pedaço do céu. Não é assim, imagino amanhã, quando no céu eu chegar. Quem te convida com força e calor, gente que ama o mesmo Senhor, gente com paz, esperança, razão, que encontra em Jesus salvação. Povo que Deus hoje chama de seu, povo quem troca seu filho se deu, povo perdido que Deus foi buscar, salvar, perdoar, transformar. Se hoje a vida foi Ele quem deu, o chão está firme e a graça valeu. Se há esperança, se há dias de paz, é Ele quem tudo nos traz. Cheio de graça, invade o lugar, gosto de festa com a bênção do Pai. Tem mais que alegria que vem e que vai, é Deus que chegou pra ficar. Família de Deus, onde eu encontro um pedaço do céu. Hoje é assim, imagina amanhã, quando no céu eu chegar. Gente convida com força e calor, gente que ama o mesmo Senhor, gente com paz, esperança, razão, que encontra em Jesus salvação. Povo que Deus hoje chama de seu, povo quem troca seu filho se deu, povo perdido que Deus foi buscar, salvar, perdoar, transformar. Hoje a vida foi Ele quem deu, o chão está firme e a graça valeu. Se há esperança, se há dias de paz, é
Ele que tudo nos traz, o cheiro de graça que invade o lugar, gosto de festa com a bênção do Pai. Tem mais que alegria que vem e que vai, é Deus que chegou pra ficar, razão que me faz caminhar na rota de glória de um povo que vai com Deus para sempre ficar. É o que a gente fala entre músicos, aquele versículo, em verdade vos digo, na hora sai. Escreve um papelzinho, faz a sequência de acordes e na hora sai. No céu acho que vai ser tudo em cifra. Partitura acho que não sei se foi criado para isso não, mas agora é aquela do playback. É a primeira do playback, mas espera um pouquinho. Essa é a canção da nossa família. Eu tenho contado isso em vários lugares. E eu costumo dizer que o caboclo está ficando velho quando coloca nos slides até foto de genro. Então vocês vão ver aí, a coisa fica feia quando a pessoa faz isso. Vamos adiante, meu irmão. Para pensar no que meu Deus já me deu, do pouco e menor chegando ao muito e maior, se atento lembrar e como e quando ocorreu, confesso que pouco eu conquistei. Se para pensar no que meu Deus já me deu, há coisas que eu nem saberia pedir, e lá está também o que por tempo esperei, e que Ele mandou de um jeito melhor. Quando eu não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir, ou então meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar. Quando eu não estava atento, já fora de cena e sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco do céu. Se para pensar no que chamar de melhor, no que vale mais, no que não sei viver sem, se atento a lembrar e quando foi que eu pedi, confesso que não conseguirei. O que é bem melhor chegou e me surpreendeu, chegou quando eu estava em outra estação, se atento eu buscava, nem lembro porquê, só sei que é melhor o que Ele me deu. Quando eu não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir, ou então meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar. Quando eu não estava atento, já fora de cena e sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco do céu, me fez conhecer um pouco do céu. Essa é a família, nós 8, aguardando o 9º elemento. A Thelma diz que só eu que curto, só eu que quero ter neto desesperadamente. Mas eu confesso
Porque eu já vi alguém comprar um monte de roupinha de nenê escondida. Eu sei onde fica o armário, onde ela guarda tudo. E eu sei a cor também que ela quer. É tudo direitinho, está tudo lá certinho e acumulado. Fala para as filhas ou para a nora, fica uma briga de foice. Não por quem vai ganhar primeiro, porque essa geração de hoje está querendo fugir da encrenca. Eu gosto de olhar essas canções, como eu já falei várias vezes, elas são um pouco da nossa história, da história da nossa casa. Eu me recordo bastante, e a Thelma sabe mais do que ninguém, que eu acabei herdando, não tanto a fisionomia do meu avô paterno, mas herdei muito da personalidade dele. Talvez um pouco mandão, talvez um pouco... Deixa para a Thelma completar. Teve uma senhora aqui da igreja, uma moça que virou para nós e falou assim: esse pessoal deve ser duro, deve ser fogo, né? Isso aí, coitada, vou orar por você, irmã. Falou para ela: para mim não fala porque não tem coragem. Ai delas vinha falar para mim um negócio desse. Mas enfim, eu gosto de olhar para o meu passado e recordar algumas coisas. E uma história interessante que o meu avô me contou uma vez. Meu avô já é falecido há um bom tempo, mas o nome dele era Carlos também. Eu acabei herdando o nome dele. O nome dele era Enleto. Para quem não sabe, Letônia é um país que fica lá perto da Finlândia, para cima da Polônia, no norte da Rússia, que durante muito tempo foi parte da União Soviética. E desde a década de 90 tornou-se novamente independente. É um país pequeno, frio para burro. E eles saíram de lá antes de tudo isso acontecer. Em 1922, 23, meu avô migrou para cá, migrou para o Brasil, junto com o pessoal da igreja. Foi uma migração motivada por questões religiosas. Um grande número de cristãos na época, de batistas, letos, migraram de lá para cá, para viver aqui, pura e simplesmente. Não apenas para missão, mas fizeram grande diferença. Meu avô se tornou um evangelista, um obreiro, e viveu fazendo isso há muito tempo da vida dele. Ele me dizia várias coisas, ele tinha um jeito particular de ver a vida, ele tinha um jeito muito emotivo de ser. E você pode talvez não acreditar que um nórdico, que parece mais um urso polar, também tem um lado emotivo, mas tem algumas canções que eu não consigo, essa última, por exemplo, que conta da família. Se eu ficar olhando para o monitor lá atrás, eu vejo a foto das crianças, estão tudo grande já, mas eu vejo a foto das crianças e as passagens que foram colocadas lá, e se eu começar a prestar atenção nisso e não me concentrar na letra, eu começo a chorar e paro de cantar, a voz trava. Então, lá dentro Deus sabe o que existe aqui. Do lado de fora vocês estão vendo o que vocês estão vendo, é isso mesmo, não muda. Eu estou rindo agora, eu estou chorando agora, a minha expressão facial é sempre a mesma. Mas essa história que o meu avô contava dizia claramente o quê? Nunca deixe de olhar o que Deus faz. Deus sempre ensinou a todos os povos, a todas as pessoas a valorizar toda a sua história com Deus, não somente o momento que você vive, se você está triste ou está alegre. Toda a sua história com Deus, a história de Deus para com o povo todo. E a certeza que você olhando o passado e olhando o presente, você vai poder refletir e ver como Deus se fez presente o tempo todo. E a garantia de que Deus vai estar presente o tempo todo daqui para frente. Não interessa o que aconteça, não interessa o que se passe, Deus está lá. Deus já sabe de tudo e Deus segue nisso. Essa é uma das razões e uma das inspirações dessa letra, que tem o nome de Deus lá estará, não importa o que aconteça. O que passou, tudo que eu vi, o que ficou, o que aprendi, tantos momentos bom recordar, comigo esteve Deus a guardar. O que
que sonhei, o que já fiz, algo acertei, fui o aprendiz. A melhor coisa ele seguir, sempre lá esteve Deus a ensinar. Nos que o que eu busque, ele é quem dá, move o desejo e o realizar. Bons ou maus dias, o que virá, com quem esteve Deus lá estará. Onde estiver, o que enfrentar, quanto vier, o que chegar, claro ou escuro, sol ou luar, eu sei por certo Deus lá estará. O que eu tiver, o que eu guardar, o que esta mão vier ganhar, nunca me esqueça quem tudo dá, quem sempre esteve Deus lá estará. Nos que o que eu busque, ele é quem dá, move o desejo e o realizar. Bons ou maus dias, o que virá, já sempre esteve Deus lá estará. Busque o que eu busque, ele é quem dá, move o desejo e o realizar. Bons ou maus dias, o que virá, já sempre esteve Deus lá estará. Há uma canção que foi gravada numa cantata sobre o livro de Isaías, anos atrás, feita pelo Heder, Jorge Heder, já está chamado por Deus, e o Guilherme Kerr, que escreveu a letra. E foi uma verdadeira rifa quando foram gravar isso. Vencedores resolveu gravar e falou, cada um vai cantar uma música. Chamou todo mundo que já participou e tudo. E eu falei assim, Carlos, você vai cantar uma? Eu falei, tá bom, com prazer, vou lá. Aí eu fui para casa, falei, Deus, me dá esse presentinho que seja essa, que seja aquela do Isaías 40, e foi. É a grande vantagem de ter uma voz grave e os outros só conseguirem cantar no agudo, mas é um presente gostoso, porque essa não a música em si, mas a passagem, me remete a essa situação. Várias vezes na minha vida isso acontece, quando eu fico atabalhoado e ansioso e preocupado com tudo que acontece, e eu vou vendo a coisa acontecer, eu vou vendo a coisa se passar, e Deus acaba fazendo como fez com Isaías, dizendo que, olha, escuta onde é que você estava quando eu criei todo mundo. Fez isso com Isaías e com Jó. Se você for ver os dois livros, eles têm uns trechos que são relativamente parecidos. Deus diz, eu criei tudo isso, onde você estava no momento em que tudo isso foi feito, confie. É aquela outra playback, meu irmão, pode soltar. Quem com a palma da própria mão dividiu o imenso infinito mar? Quem na balança e com precisão a terra inteira escolheu pesar? Eterno Deus,
Deus de poder, quem pode a tua intenção conhecer? Eterno Senhor, Deus todo amor, quem pode o teu coração decifrar, nos caminhos sondar e conselhos te dar? Deus soberano Rei, Deus poderoso, quem bem da palma da própria mão tirou o vento, espalhou o mar, quem cada estrela na escuridão do véu da noite mandou brilhar. Deus Criador, Deus todo luz, vem em nossas trevas, Senhor, dissipar. Deus Redentor, Cristo Jesus, faz nossos passos, teus passos trilhar, tua voz preferir, teus conselhos seguir. Ó Deus triuno, Pai, Filho, Espírito, amém. Eu quero lhe convidar, meu irmão, a gastar um tempo meditando algumas coisas sobre a palavra de Deus, mas antes de qualquer coisa, quero convidar você a pensar e orar comigo. Você concorda que a voz que deve ser ouvida aqui deve ser a de Deus, isso tão somente a dele? Que os nossos ouvidos precisam estar abertos e sensíveis ao que Deus tem para nos dizer, não o que eu ou qualquer pessoa tem para dizer? E que isso só é possível no momento em que o Espírito Santo de Deus habita em nós e vive e tem total liberdade para que isso aconteça? Então, mesmo de olho aberto, você concordou, em nome de Jesus. O que eu peço agora, que a palavra de Deus seja usada, que seja falada e que a voz dele seja dita. E antes de abrir a palavra, eu quero te convidar, pode colocar os slides, meu irmão? É comigo aqui já ou não? Ah, já é. Então, o que eu quero convidar você, já que eu gosto de falar com música, eu gostaria de pensar um pouco o que seria necessário para que nós fôssemos afinados com Deus. Ou o que é interessante pensar, quero tocar música no mesmo tom que Deus, para que não haja desafinação, para que não haja nada de errado. Eu tenho essas peças em casa, essa peça em particular. O slide de cima, do lado de cá, essa é a minha filha Marina. Eu enxergo no bercinho até hoje. Ela já é doutora Marina, ela até colocou o nome do marido, depois adicionou o nome dela, veja só que coisa absurda. Doutora Marina Cider Monte Alegre, está lá, vive de avental e estetoscópio, quando não está com aquela roupa azul, que ela fica abrindo o motor das pessoas para costurá-los, porque ela mexe com cirurgia. Mas desde criança, desde o tempo que ela estava no bercinho, desde o tempo que ela estava naquela casa da granja onde a gente morava, comendo bolinho na foto do meio, ela era fanática por Discovery Health, aquele programa que fala de várias coisas. E era tão fanática, mas tão fanática, que ela ficava com aquelas perninhas dela, ia na frente da televisão, liga a televisão, ficava aquele monte de coisa, o cara esfaqueado na cabeça, o cara com 2 pernas a menos, teve um acidente que aconteceu de tudo com ele.
E ele simplesmente, e ela olhava aquilo tudo e contava para a mãe: mamãe, olha, ele tirou a faca da cabeça e uma artéria não se rompeu. Um catatal desse tamanho. Como resumo de tudo isso, ela virou médica, já passou um tempo, mas nós passamos a infância dela, a adolescência, e depois pegamos tanto vício que a gente ficou viciado em seriados médicos, que são alguns que estão aí. Sala de emergência, ER, House. Você já viu alguém que assistiu todos os episódios umas 3 vezes? Já viu? Nós temos muito mais a ver entre um e outro, embora você tenha um pouco mais de cabelo que eu. Mas, e Code Black é muito bom, atual, esse Chicago Med também é bom, interessante. Se você gosta de ver gente se esfaqueando, ou gente não se esfaqueando, gente consertando, gente assim, é interessante. E é o que a nossa filha e o nosso genro fazem, de profissão. Mas para que eu estou contando tudo isso? Por que eu estou falando de tudo isso? Passamos a vida inteira falando sobre um monte de coisas, assistindo um monte de programas, ao lado dela muitas vezes, e até hoje ela é assim. Estamos em casa assistindo um Chicago Med, assistindo algum seriado de medicina. Muitas vezes a gente fica com aquela sensação, como engenheiro, fala, será que é tudo desse jeito mesmo? Ela fica do lado irradiando o jogo, dizendo, ah, está errado o que ele falou. Não, não é bem assim. O procedimento deveria ser outro. Coisa de médico também recém-formado, que ainda está naquela fase de achar que o mundo precisa aprender com eles. Mas, enfim, essa história toda vem, e eu me lembro que, em certas ocasiões, eu olhava essas cirurgias e tudo, e uma em particular, tinha uma foto mais ou menos assim, que era um coração aberto, cirurgia de aneurisma da aorta, umas palavrões assim meio doidos, que o cara colocava o paciente em circulação extracorpórea e fazia não sei o que mais. Eu confesso para vocês que eu olhava para uma coisa assim e dizia assim, parece uma moqueca, mas a lagosta de baixo está viva. Ou então parece uma lasanha e alguma coisa entrou embaixo da lasanha e está mexendo. Aí eu falei, não, isso é o coração batendo, pai. Eu sei, filha, mas eu não nasci para um negócio desse. Eu não consigo pensar num troço desse e ficar imaginando o que vai sobrar para mim. Conto toda essa história para entrar no tema e colocar um texto que está dito em Atos, mas citando 1 Samuel. Falando sobre coração. O texto diz que então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Esse texto de Atos é apenas um resumo, numa pregação em Atos. Mas se você quer ver a história, vá para 1 Samuel, que está mencionado aqui, Samuel 13, que conta toda a história. Como Saul não fez o que agradava a Deus, e Deus levantou, e já disse a Samuel na época, dizendo, eu já escolhi um outro rapaz, um outro rei para Israel. Eu rejeitei Saul e já escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. Davi não tinha matado Golias, provavelmente ainda. Davi não tinha feito nada. Davi não tinha sido coroado rei. Não tinha sido sucesso que foi. Nada. Deus falou a respeito de Davi no início da história. Dizia, esse rapaz, essa pessoa, tem um coração segundo o meu. Aí eu fico pensando no meu jeito de ser. E o meu computador fica sempre chamando a entrada de outra coisa. Um outro texto que também corrobora isso está em 1 Reis 9, 4 e 5, quando se diz a Salomão, e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse, nunca lhe faltará descendente para governar Israel.
Se você fizer como fez seu pai Davi, e o que Davi fez? Andou segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão. Aí eu fico pensando, segundo o coração de Deus, será que é só isso que tem? E a gente tem, e é claro, isso é uma brincadeira, mas o conceito aqui é que importa, e que nós precisamos enxergar de forma atenta sobre o que está contido nisso. Há diferentes culturas. Nós estamos acostumados a pensar em coração quando quem pensa em emoção, como quem pensa em outras coisas a não ser aquilo que nos está próximo. Quando fala, o fulano é todo coração, é emotivo, ele é sensível, ele não é refratário a coisas emocionais. Se você chegar com jeito no seu pai é todo coração, ele é manteiga derretida, ele é um coração mole, ele vai conseguir, ele vai te dar um iPhone novo, ele vai te dar um tênis, aquilo que você quer. A sua mãe é toda coração. Faltou coração para o Brasil jogar, faltou emoção, faltou pulso. Na nossa cultura, coração está ligado diretamente à emoção. Mas não é assim na cultura judaica, nem tampouco na árabe. A emoção nesses lugares, nesses países e nessas culturas, está ligada às entranhas da pessoa. Entranhas. Tem uma passagem que Paulo menciona que, obrigado por ter me mandado, rapaz, eu não me lembro o nome dele, está dito nas cartas de Paulo, ele recreou as minhas entranhas. O rapaz deve ter ido lá contar umas piadas para Paulo. Paulo deu umas risadas e aquele rapaz recreou as minhas entranhas. Ele fez com que a minha emoção, com o meu humor melhorasse. Eu estava vivendo várias tribulações e ele recreou as minhas entranhas. Para um árabe, é comum a pessoa que está, para os árabes, eu mexo um pouco com comércio exterior e a gente acaba acostumando a mexer e conhecer culturas diferentes. Então, certas coisas você não deve fazer quando está visitando um povo árabe, principalmente quando o seu sobrenome é judeu, como o meu. Não, você tem que tomar algum cuidado para que você, num ato, muitas vezes inconsciente, você, sem querer, ofenda a pessoa. Num gesto que para nós não tem significado nenhum, lá pode ser um gesto obsceno, muitas vezes. Mas é comum se dizer que a pessoa que está descontrolada emocionalmente, ela faz xixi nas calças, porque os rins estão ligados à emoção da pessoa. Há pessoas que, quando ficam emocionalmente assustadas ou preocupadas, ficam com os seus intestinos atrapalhados. Começam a ter dor de cabeça porque não conseguem digerir o que normalmente poderiam digerir. Então, na cultura mais árabe e judaica, a emoção está ligada a rins, fígado, entranhas. O coração, na cultura judaica, o coração é o centro das intenções, é a mola mestra que faz com que eu saia de casa de manhã, é aquilo que faz com que eu e você tomemos uma decisão, é o centro das vontades, o centro da decisão. Não existe uma palavra equivalente em português para explicar isso, mas o coração para um judeu é o centro das intenções. Então podemos perfeitamente dizer que Davi era um homem segundo as intenções de Deus. O que Deus pensava, Davi estava indo atrás. O que Deus queria, Davi também queria. Davi era um coração, era um jeito de ser, tinha o seu agir maleável ao que Deus desejava. Isso significa, na cultura judaica, um coração segundo o coração de Deus. O centro das intenções de Davi estava perfeitamente afinado com o centro das intenções, do centro das intenções de Deus. E por que isso é importante para nós todos aqui? Porque se você, como eu, se você conhece a Jesus, se você está já na turma de Deus, se você está vivendo com Deus, você está, queira ou não, nesse processo. Está em Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Deus está investindo em todos nós, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Filho Jesus Cristo. Não importa em que ponto você iniciou a jornada, e não importa em que ponto eu iniciei a jornada, mas Deus desenhou já um projeto, um trajeto, uma trilha, na qual eu e você devemos caminhar, para que cheguemos perto da estatura de Jesus. Uma ilustração que uma vez eu ouvi é como Deus chegar para um anjo do lado, falou: está vendo como estão meus filhos lá? Tenho trabalhado na vida de todos eles para que eles sejam cada vez mais parecidos com o meu mais velho, Jesus. Tenho trabalhado na sua vida, e Deus vem trabalhando na sua vida e na minha vida, e todos nós. Não importa o início, o ponto final é o mesmo: sermos parecidos com Jesus. Sejamos e seremos uma família. Já somos e estamos sendo transformados. E como é que Deus vem fazendo isso? Como é que Deus faz essa história toda? O texto já diz claramente: Deus age em todas as coisas. Todas. Não é uma ou outra. Deus tem suas estratégias para mim. Deus tem suas estratégias para Josué. Deus tem suas estratégias para Kleber. Mas Deus age em todas as coisas, conforme a sua graça, sua determinação e seu projeto soberano. Deus age em todas as coisas, mas eu quero chamar a atenção sua nesse momento para uma das formas que Deus usa. E Ele nos recomenda seguir essa forma: a confissão. É uma das formas, dentre as todas que Deus usa, para nos fazer mais parecidos com Jesus. E eu me reporto ao texto de 1 João 2, 8 a 10. Se você quiser abrir esse texto, porque aqui tem traduções diferentes, mas fique à vontade, a letra vai aparecer, a letra e o texto aparecem aí. 1 João 2, 8 a 10, carta de 1 João, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O processo de purificação faz parte disso. E o que é essa confissão? Primeiro eu quero refletir com vocês algumas coisas. O que não é confissão? Essa confissão de que se fala em João não é contar algum segredo para Deus. Porque Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. Deus não precisa que você conte alguma coisa para Ele, porque Ele não sabe. Deus sabe. A confissão não é contar alguma coisa que Deus seja novidade para Deus. Confissão também não é um mero sacramento, algo que eu faço apenas para agradar a Deus, como fosse um ritual que está na minha cartilha e procedimento. Confissão também não é um acordo, um acerto de contas, que eu faço simplesmente um pouco antes da minha morte para ver se eu acerto as minhas contas com Deus. Isso não. A confissão tampouco é uma delação premiada, como nós estamos tão acostumados, né? Deixa eu confessar para Deus alguma coisa para ver se a minha barra pesa menos. Eu vou ver se Ele alivia um pouco a minha barra. A minha pancada vem mais fraca. Isso são tudo. Esses quatro aspectos, podem haver outros mais, são formas humanas que nós temos de usar e usamos para que referir, mencionar confissão, ainda mais em uma cultura e numa história católica,
Confissão não é tudo isso. Confissão é algo diferente. Confissão é algo que, na hora que eu confesso um pecado, e na hora que eu digo, pequei, eu estou concordando com Deus. Eu estou dando nome de pecado àquilo para que Deus também dá nome de pecado. Eu não estou dizendo que aquilo foi um mau passo. Olha, aquela atitude que eu tive, aquilo, eu fui levado àquela situação. As circunstâncias não me deixaram em outra saída a não ser aceitar isso. Isso são formas elegantes de se contornar a situação, mas não é chamar pecado de pecado. Quando eu chamo de pecado, eu reconheço, está errado. Deus chama de errado, eu também vou chamar de errado. Se Deus diz que é errado, eu aceito que é errado. Quando eu faço isso, a confissão é o caminho para pegar esse pecado já perdoado e ele servir para purificação. Quando eu faço essa confissão, eu também reconheço em que ponto eu estou na jornada toda. Eu reconheço quem eu sou em todo o processo. O meu pecado faz como essa figura, eu olho para um espelho e eu vejo que ainda está sujo. Eu olho para um espelho e eu vejo, não está ainda perfeito como deveria estar. Eu ainda não tenho a estatura de Jesus. Eu ainda tenho algo a melhorar. E eu permito a Deus agir de forma em que a minha vida seja transformada por Ele. Não pelas minhas atitudes, não pelo meu esforço apenas, mas pelo poder do Espírito. Ele vem e atua em mim. Quando eu confesso, eu entendo que sem Deus não há transformação nenhuma. Sem essa coesão entre o homem e Deus, eu sou eternamente incompleto. E, acima de tudo, não há saída para o meu pecado. Quando eu faço isso, a confissão equivale a um banho diário. Porque limpo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que está sempre se limpando. Quem sempre se limpa, talvez fique muito mais limpo daquele que nunca se suja, porque é impossível que você não se suje nesse mundo aqui, sendo quem somos. E acima de tudo e ao final, a confissão, o confessar, é o santo caminho para a nossa cura. Quando eu digo, não sou suficiente para dar sequência às aos meus projetos, aos meus anseios, a curar a minha ansiedade. Salmo 32 transcreve o sentimento de Davi, dizendo, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando como em tempos de seca. O salmo continua, mas ele termina no versículo 8 a 10. Deus diz, eu o instruirei e ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Deus age em todas as coisas à nossa volta, para nos transformar, para fazer com que o nosso coração se molde ao coração dele, para que a nossa intenção e vontade seja subordinada à intenção e vontade dele. A confissão dos pecados, o banho diário, é uma das formas que Deus nos ensina e faz com que nós possamos limpar o que existe e começar a entender aquilo que precisa ser feito. E a recomendação seja, eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você vai seguir, eu aconselharei e mais que isso, eu cuidarei de você.
Mas não seja como o burro ou com o cavalo, que não entendem nada. E porque não entendem nada, precisam ser controlados com cabresto, com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Eu não quero ser feito um cavalo, feito um burro. Eu quero escapar do caso contrário. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro, e como eu gostaria que o meu coração fosse como o de Jesus, e como eu gostaria que Deus dissesse a meu respeito: olha, fulano de tal, Carlos, um homem segundo o meu coração, um homem que eu pensei, ele já foi, um homem que eu desejo e ele também deseja, e eu falo, ele obedece, eu começo a frase e ele completa. Você me acompanha em oração, meu irmão? Senhor Deus, nós pedimos nesse momento, Pai, que a Tua palavra abra espaço no nosso coração como deve abrir. Que a Tua palavra seja forte, seja penetrante, seja cortante como espada de 2 gumes. Faz a Tua obra, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia. Que a Tua palavra fale mais do que palavras e expressões verbais de um homem qualquer. Coloca no nosso coração a tranquilidade de saber que o Senhor nos ensina, nos aconselha e cuida de nós. Seja qual for o momento que estamos passando, seja emprego ou desemprego, saúde ou falta de saúde, sucesso ou insucesso, felicidade ou infelicidade, ansiedade ou depressão. Traz, Pai, pela Tua presença, a certeza de que o Senhor tem solução para tudo e cuida de nós. Que sejamos dóceis à Tua voz e ágeis ao Teu comando. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo Teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais Tua força, para que gerações Teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em